aula de hoje, nós vamos trabalhar a análise e a construção da função do primeiro grau. Essa função polinomial, ela tem por base a presença de duas incógnitas. Então, nós vamos ter x e y na função do primeiro grau. E nós vamos colocar ela definida por y igual a ax mais b. Aqui nós vamos colocar as definições. Então, esse A daqui, ele vai representar o coeficiente angular. O B é o coeficiente linear. Esse coeficiente angular, ele fica na horizontal. E o coeficiente linear, ele fica na vertical. Nós vamos ter também, em relação à função do primeiro grau, ela pode ser crescente ou decrescente. Isso aqui é em relação às retas, que são feitas no plano cartesiano a partir da montagem dessa função do primeiro grau. Vou colocar aqui agora para vocês alguns exemplos de como nós podemos encontrar essas retas, se ela é crescente ou se ela é decrescente, quando será. Então, aqui no meu primeiro caso, eu vou colocar aqui uma reta crescente. Essa reta crescente, ela acontecerá toda vez que o A for maior que zero. Ou seja, este coeficiente angular aqui, o que está acompanhando o x, esse A, é um número que por enquanto é que eu não conheço. Então, quando esse número que tiver na frente do x for positivo, ou seja, maior que zero, ela será uma reta crescente. Quando ele for negativo, ela será uma reta decrescente. Então, quando ele for A menor que zero, ou seja, negativo, essa reta será decrescente. Então, crescente positivo, quando é por positivo, e decrescente, quando for negativo. Vamos então ao exemplo que está na página 7 da segunda apostila de vocês. Seja a função do primeiro grau definida por y igual a 4x menos 2, isso aqui é a função y igual a 4x menos 2, determine seus coeficientes angular e linear. Quem é o angular? Angular é quem está acompanhando o x, ou seja, é 4. E o linear é quem está sozinho, então é o menos 2. Toda função ela pode ser representada graficamente, tá? E como eu disse anteriormente, a do primeiro grau, ela vai fazer uma reta, seja crescente ou decrescente. Então, continuando o exemplo aí que agora está na página 8 da segunda apostila, ele deu uma função de fx igual a 2x menos 1 ou y igual a 2x menos 1. É a mesma coisa que ele repetiu aqui, tá? Toda função pode ser representada por f de x ou por y aqui no começo, certo? Então, como que a gente vai montar esse gráfico? Como a gente viu na aula anterior, substituindo o valor de x. Então, eu vou colocar aqui um valor para x. Aqui no meio eu vou repetir a minha conta, que eu vou ter que solucionar, onde tem o x. E o resultado disso aqui é o y que eu tenho que encontrar para poder montar o par, que é x com y, para depois fazer o gráfico. Então, vamos colocar aqui. Eu primeiro, aí no problema aí da apostila, nós temos o x valendo menos 2, certo? Então, ele vai entrar aqui no lugar do x, ó, como menos 2. Depois, ele está valendo menos 1, vou colocar todos os que deram aqui. Depois botou 0, meio e 1, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir, deixando o espaço do x vazio, porque é onde eu vou colocar esses valores que eu escolhi para x. Então, 2, espaço vazio, onde era o x, ó. Novamente, o espaço vazio para colocar o 0 aqui. E por último, o espaço vazio para colocar o 1. Vamos agora colocar o valor aqui. Eu já coloquei o menos 2 no lugar. Então, eu vou fazer essa conta. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Aqui, ó, essa conta aqui
ela vai dar assim, ó, menos 4 menos 1. Então, eu vou ter um y igual a menos 5. Guarda aí para a gente montar o par. Na próxima, eu vou substituir agora o meu x por menos 1. Então, eu vou ter que conta? Eu vou ter a conta 2 vezes menos 1, que é menos 2, e o menos 1 que estava fora do parênteses. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Guardou. Agora, eu tenho que substituir por 0, tá? Então, nós vamos fazer a conta colocando 2 vezes 0, que vai dar 0, menos 1 é igual a menos 1. Fechou? Vamos substituir agora por meio. Agora que eu substituí aqui por meio, eu vou fazer 2 vezes meio. Como que a gente vai fazer 2 vezes meio, gente? Vou dar um destaque aqui, ó. 2 vezes meio. A gente multiplica os de cima, ó. 2 vezes 1 dá 2. Embaixo é como se não, quando não tem nada, é o número 1, tá? Então, 1 multiplico de baixo também. 1 vezes 2 vai dar 2. E aí, se eu fizer essa conta daqui, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, esse é o resultado que vem para cá. 1 e o menos 1 igual vai dar 0. E aqui, por fim, eu tenho para substituir por 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Dando 2 menos 1, vai dar 1. Agora, eu vou montar os pares ordenados para poder fazer o meu gráfico. Então, eu vou ter aqui, ó, meu primeiro ponto vai ser o x que eu escolhi, que é menos 2, com o resultado que eu encontrei. Então, é menos 2 com menos 5. O segundo vai ser menos 1 com menos 3. Então, o segundo ponto, menos 1, resultado menos 3. Terceiro ponto, escolhi o 0, resultado deu menos 1. Quarto ponto, meio com resultado 0. E quinto ponto, 1 com resultado 1. Agora vamos colocar no plano cartesiano. Lembrando que o primeiro sempre vai para a direita ou para a esquerda, positivo para frente, negativo para trás. Então, aqui, ó, quem representa o x, o de cima é y. Menos 2, então, ele vai para trás, 2, e depois desce 5, porque também é negativo. Então, ó, 2 para trás e 5. 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Onde eles se encontram aqui, marco. O próximo, menos 1 com menos 3. Então, volta 1 e desce 3. Volta 1 e desce 3. Então, eles vão se encontrar aqui. O próximo é 0 com menos 1. Então, ele não vai nem para frente nem para trás, porque é 0 e apenas desce 1. Então, vai descer aqui, vai ficar aqui. O próximo é meio com 0. Meio é positivo, então agora ele vai para frente. E para, porque não sobe nem desce, que é 0. Então, meio para frente. Então, vamos supor que aqui é 1, aqui fica o meio. Parou. Tá? E aí eu tenho 1 com 1. 1 para frente e 1 para cima. Os dois são positivos, por isso é para frente e para cima. Então, 1 já aqui e 1 aqui. Onde eles se encontram, marquei. Então, aqui, ó, onde eu tenho, ligando todos esses pontos, né? É óbvio, indo para o infinito, já que é reta, eu consigo montar e visualizar o meu gráfico. Nesse caso, dá para perceber exatamente que é um gráfico crescente, o que condiz com a minha função aqui, ó, onde meu A, que é quem acompanha o x, é positivo, que é 2, ó. Então, tem que ser crescente mesmo. Conforme é colocado na página 13, também ainda da segunda apostila, nós podemos também pedir, dar uma função e já colocar um valor direto que eu quero que você substitua. Então, eu vou pegar um exemplo aí, como eu disse, da página 13, vou colocar aqui para vocês, para a gente poder observar junto. Então, está escrito o seguinte, a função será dada pela expressão. Então, deu aqui a função fx igual a menos 2x mais 1, o valor f3 será igual a. Então, ele já está perguntando quanto que vale f3. Se você observar o 3, ele está justamente substituindo aqui, ó, o x dentro do parênteses. Isso significa que na minha expressão, onde tem x, eu vou colocar 3. Então, o F3, ele vai ser menos 2. Já sei que aqui, ó, vou deixar o x vazio, porque no lugar dele eu vou colocar o 3
que é quem está aqui no lugar pedindo. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter menos 2 vezes 3, dá menos 6. Com mais 1 vai dar menos 5. O valor de F3 vai ser menos 5. E assim poderia até ser montada uma outra expressão, né? Quanto seria o F3 mais o F1? Bem, se eu quisesse isso daqui, não está na apostila, mas vamos supor que tivesse aqui F3 mais o F1, de acordo com essa expressão aqui dessa função, tá? O F3 eu já calculei que dá menos 5. Está faltando calcular esse F1. Então, o meu F1, ele vai ser pegar novamente o menos 2x mais 1 e no lugar do x colocar agora o 1, porque eu quero F1. Se eu for calcular isso, eu vou ter menos 2 vezes 1, que dá menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, se eu quero lá no final F3 mais o F1, F3 eu calculei e deu menos 5. F1 eu calculei e deu menos 1. Ele quer que eu some esse com esse, certo? Então, menos 5, mais com menos vira menos 1. Eu terei menos 5, menos 1, menos 6. Tá? Então, eu montei uma expressão a partir de uma substituição que eu tinha que fazer antes em x. Então, agora a gente vai fazer um exemplo 2 aí da apostila, da página 13, que é referente de uma universidade, tá? Vestibular. Numa expedição arqueológica em busca de artefatos indígenas, um arqueólogo e seu assistente encontraram um número, um dos ossos do braço humano. Sabe-se que o comprimento desse osso permite calcular a altura aproximada de uma pessoa por meio de uma função de primeiro grau. Então, olha que interessante, a partir do osso encontrado, né, do braço, o húmero, fazendo a montagem de uma função, dá para descobrir a altura aproximada da pessoa. Aí vem a A. Determinar essa função de primeiro grau, sabendo que o húmero do arqueólogo media 40 centímetros e a altura era de 1,90 metros. E o húmero do assistente media 30 centímetros e a altura de 1,60. Então, primeiro a gente precisa ver que a gente vai dizer que x é o húmero e y vai ser a altura, que é o resultado, tá? X é quem eu trabalho, nesse caso eu estou trabalhando com o osso do braço e y é a resposta, que é para descobrir a altura. Feito isso, a gente tem aqui por base ax mais b, a base da função do primeiro grau, a expressão, certo? Agora, o arqueólogo, né, ele tem aqui, ó, o número do arqueólogo, 40 centímetros. Então, nós vamos trabalhar primeiro aqui montando o do arqueólogo. 40 centímetros é o húmero, ou seja, é o valor de x que vai entrar aqui. E 1,90 metros é o valor de y que entra aqui. Esse 1,90, para eu trabalhar na mesma expressão, eu vou passar ele para centímetros, chamando de 190 centímetros. Então, vai ficar montado assim, ó, o meu sisteminha. Primeira linha eu vou botar aqui do arqueólogo, então vai dar 190 centímetros quando o número for de 40 centímetros, ou seja, o x, não vai ficar aqui, ó, 40A, substituir o x, então era AX, agora ficou 40A, né? O 40 entrou no lugar do x, mais o B que eu não sei. Agora, eu vou pegar o do assistente. A média do assistente ele era de 30 centímetros. Para uma altura, eu vou botar aqui, substituindo 1,60 por 160, para ficar centímetro com centímetro. Então, o assistente que tinha 160, no lugar do x agora, ele vai virar 30, ou seja, 30A mais o B. Isso daqui é um sistema para ser resolvido. Então, o que a gente faz? A gente isola o B, então tudo passa para o outro lado, vai ficar assim a primeira linha. Vai ficar 190 menos 40A. Então, 190 menos 40A vai ser o meu B que eu isolei. Agora que eu já sei quanto que vale B, que é esse pedaço 190 menos 40, eu vou substituir aqui nesse B aqui, ó. Então, esse meu B aqui vai valer tudo isso daqui. Então, vamos repetir, vamos pegar agora a segunda linha, que é 160 igual a 30A mais o B. Só que o B é tudo isso daqui, ó. Então, eu vou colocar
que vai ficar mais 190 menos 40A. Agora, eu tenho só A aqui na linha, eu consigo fazer o quê? Quem não for A, passa para o outro lado trocando de sinal. Então, vai ficar 160 menos 190 igual a 30A menos 40A. Vamos resolver os dois lados, que eu posso, aqui são só números, e ali tem a variável. Então, 160 menos 190 vai dar menos 30. E 30A menos 40A menos 10A. Menos 10 passa para o outro lado dividindo, então eu vou ter A igual a menos 30 dividido por menos 10. Meu A, menos com menos vira mais, e 30 dividido por 10 dá 3. Achei o meu valor de A. Onde que eu vou colocar esse valor de A? Aqui, ó. Para poder encontrar o B, eu tenho que substituir o A aqui. Vamos substituir, então, nós vamos ter a seguinte conta. Aqui, ó. Era 190 menos 40A. Olha o meu A aqui, que agora é 3. Então, é 40 vezes 3. Isso tudo é para encontrar o valor do B. Então, eu terei 190 menos 120 igual ao B. 190 menos 120 vai dar 70 igual a B, ou B igual a 70. Eu tendo o meu A e o meu B, eu posso voltar na minha expressãozinha lá, ó, da minha função principal aqui, ó, que é y igual a ax mais b, certo? E botar o valor de A no lugar de A e do B que eu encontrei. Então, vai ficar y é igual a 3x mais 70. Isso daqui é a função para encontrar aproximadamente a altura de uma pessoa a partir do tamanho do osso do braço, do húmero. Tendo isso, vamos para B. A minha B é o seguinte: se o húmero encontrado no sítio arqueológico mede 32 centímetros, qual é a altura aproximada do indivíduo que possuía esse osso? Então, ele achou nesse sítio o número de 32 centímetros. Agora que eu já tenho a minha função, que eu descobri que é y igual a 3x mais 70, eu posso pegar esse 32, que é o do número, que eu disse que o número é x, e substituir aqui. Agora, nós vamos ter y igual a 3 vezes 32 mais 70. Y vai ser igual a 3 vezes 32, 96 mais 70, y é igual a 166 centímetros ou 1,66 metros. Então, essa daí é a que tinha resposta, né, do exemplo, mas não estava desenvolvida, já desenvolvi para vocês. Depois vem uma outra, mas está toda desenvolvida, prestem bastante atenção no exemplo e resolva os próximos exercícios sobre esse tema. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários do Classroom ou mande para o e-mail que eu também disponibilizei aí na descrição do Classroom a sua dúvida para eu tentar tirar todas as dúvidas. Beijos e até a próxima aula.